Olá, estudantes de filosofia das primeiras séries do ensino médio da escola professora Carolina Sintra da Silveira. Falaremos sobre o capitalismo de acordo com o entendimento de Karl Marx. Apresentaremos também de forma bem sucinta a alternativa de Karl Marx a esse sistema que ele entende ser um sistema opressor. E sucintamente também abordaremos o liberalismo ou o neoliberalismo, como é chamado esse modelo em nossos dias. Marx defende a derrubada do capitalismo, do sistema capitalista, por entender que esse sistema legitima a desigualdade de classes. Segundo o filósofo, há duas classes sociais com interesses distintos. Uma quer a ascensão e a outra quer a continuidade. A que quer a ascensão é a classe explorada, e a que quer a continuidade é a classe exploradora ou a classe burguesa. A classe explorada é a classe dos trabalhadores. E essa classe exploradora consegue ou tem conseguido permanecer exploradora porque se vale de alguns recursos. Em primeiro lugar, essa classe detém os meios de produção, ou seja, é ela que possui as ferramentas para o desenvolvimento do trabalho. E ela também tem o capital acumulado. Ela tem os recursos para o desenvolvimento social que o trabalhador não tem. Se o trabalhador não tem os meios de produção, ele só pode trabalhar se vender o seu tempo e vender a sua mão de obra. Por sua vez, a classe exploradora ou a classe burguesa, sabendo da necessidade do trabalhador, a necessidade do salário, oferece o mínimo que poderia oferecer. Oferece pouco ao trabalhador. O trabalhador consegue pagar o seu salário, pagar a manutenção das ferramentas que usa e o lucro do patrão por bem menos tempo do que o tempo que ele trabalha. Porém, a empresa e o patrão faz com que ele trabalhe mais, pagando apenas o tempo que ele usou para alcançar a sua paga, a manutenção do maquinário e os primeiros lucros do explorador ou do proprietário. Isso indica que trabalhamos e produzimos muito mais recursos, muito mais lucro do que pensamos. E recebemos muito menos do que deveríamos receber. Esse conceito é o conceito que Marx chama de mais-valia. Para sair dessa situação de exploração, de opressão, Marx defende a revolução proletária, a revolução do trabalhador. Mas só haverá revolução se esse trabalhador desenvolver consciência de classe. Para Marx, a maior parte dos trabalhadores é alienada, isto é, não percebe a sua real condição de explorado. E por que não percebe? Porque a burguesia, através das diversas instituições, reproduz nos ambientes em que o trabalhador vivencia a chamada ideologia. A ideologia são ideias que legitimam as relações sociais, os modos sociais,
legitima inclusive a desigualdade de classes, a distância entre uma classe e outra. Essas ideias são incutidas na mente do trabalhador, fazendo-o acreditar que as coisas são como são naturalmente, impedindo-o de perceber que a riqueza do burguês ou do patrão é fruto da exploração. Ou seja, ele deixa de perceber que o acúmulo do capital, a riqueza, é produto do injusto pagamento, que ele recebe bem menos do que produziu. Marx fala que quando o trabalhador alcançar a consciência de classe, isto é, a consciência de que é explorado, deixando a alienação, e ele vai partir contra o burguês e promoverá o chamado comunismo. O comunismo é um sistema político que defende a derrubada da burguesia. Para Marx, terá que existir uma ditadura proletária, ou seja, terá que existir um ambiente em que quem tomará conta do poder será o próprio trabalhador. E para efetivar-se essa evolução, o trabalhador passará por alguns processos. Então, o primeiro processo é a sua consciência de classe, depois a revolução. Com essa revolução, o Estado assumirá as posses dos burgueses e também o seu capital. Para que o Estado fará isso? Para distribuir de forma igualitária o capital e dar oportunidade para que todos tenham acesso ao trabalho. Essa é uma ideia radical, e essa ideia radical entra em choque com os interesses da coletividade e principalmente entra em choque com os interesses da burguesia. Existe uma outra alternativa que é chamado de socialismo. O socialismo não chega à radicalidade, não assume a radicalidade do comunismo de tomar os meios de produção e de tomar o capital do burguês. O socialismo defende que o Estado assuma as relações, as normas do mercado, não dando a livre iniciativa ao mercado para tomar suas decisões e para adotar suas regras. É o Estado que quer promover o bem-estar social, que vai delimitar as regras para o mercado seguir. Porque o socialismo propõe a igualdade de oportunidades. E propondo a igualdade de oportunidades, propondo o bem-estar social, ele cobrará do mercado os meios para que essa proposta seja alcançada. Diferentemente do comunismo de Karl Marx e do socialismo, há o chamado liberalismo. Em sua fase inicial, o liberalismo propunha a livre iniciativa do mercado, entendendo que o Estado deveria ter como responsabilidade proteger a propriedade privada que pertence ao burguês e proteger a sua vida. Nesse sentido, os críticos entendem que o Estado ele é fundado apenas para
proteger e garantir os interesses da burguesia. Em sua versão contemporânea, o liberalismo ele ganha uma nova nomenclatura que tem a ver com essa novidade, neoliberalismo. Um dos principais teóricos do neoliberalismo é o estadunidense Milton Friedman. O que ele defende? Friedman defende o mercado mínimo, o Estado mínimo. Ele entende que o mercado deve assumir quase todas as atribuições que hoje são postas para o Estado controlar. Ele entende que o Estado deve transferir a responsabilidade pela gestão de instituições como a educação, como a saúde. Ou seja, que o Estado repasse para as empresas a responsabilidade em gerir essas instituições que são fundamentais para o bem-estar social. Essa ideia está sendo hoje muito defendida, inclusive no Brasil, pelo atual ministro da Economia. E ele é muito criticada por comunistas e socialistas por conta dos interesses dos representantes do mercado. Quando nós atribuímos ao Estado a responsabilidade pelas instituições que nos são fundamentais, nós temos assegurado que se o governo que está no Estado não cumprir com essas atribuições, nós podemos derrubá-lo através do voto. Mas se essas atribuições estão nas mãos do mercado, como é que nós vamos cobrar melhorias a nosso respeito? Como é que nós vamos cobrar a justa administração dessas instituições se o mercado tem por interesse fundamental acumular? Se o mercado tem por interesse fundamental desenvolver-se através do acúmulo, enriquecer ainda mais o seu proprietário. Essa é a grande crítica ao sistema liberal, com sua ideia de que o mercado assuma as principais instituições da sociedade. O socialismo pensa de forma diferente. Coloca o Estado como o juiz, como o orientador do mercado. É ele que determina quais são as leis. Se estivéssemos em uma sociedade totalmente dominada pelo mercado, sociedade que nós estamos já próximos, porque é isso que defende o atual ministro da Economia, mas se ela já estivesse efetivada, nós não teríamos, por exemplo, as chamadas leis trabalhistas, ou seja, leis determinadas pelo Estado. Cada empresa teria a liberdade de determinar as suas regras. É claro que essas regras serão em favor do proprietário e do burguês e em prejuízo ao trabalhador. É muito importante estudarmos sobre essas questões ou concepções políticas para sabermos qual dessas concepções representa o nosso interesse. E não só isso, para sabermos também quais dessas concepções representem os nossos interesses e são viáveis e se são possíveis. Porque nós sabemos que há utopias que podem ser inalcançáveis, mas também sabemos que há posições políticas que
como contrárias às utopias, elas se fazem distopias. Ou seja, elas tornam concretas as misérias humanas. Por exemplo, a exploração do trabalhador que trabalha, que produz o lucro e recebe o mínimo do lucro que produz, que é o seu salário. Faz necessário sonharmos com um Estado que represente os nossos interesses. Para isso, como Marx já afirmou, nós precisamos desenvolver essa consciência de classe. Percebermos como indivíduos explorados pelo mercado e pelos interesses mercadológicos. A partir dessa clareza da nossa situação, nós faremos evolução. E nós estamos em um ambiente democrático. Se a revolução não vem através da luta armada, ela tem que vir através da nossa consciência na hora do voto. E é uma pergunta muito interessante em tempos de eleição. Nós votamos em quem representa os nossos interesses fundamentais? Os interesses que eu entendo que são fundamentais são interesses que beneficiam a classe ao qual pertence? Qual a classe que eu pertenço? A classe dos exploradores ou a classe explorada? Tendo essa clareza em mente, é certo que o trabalhador, o cidadão, votará de forma consciente segundo os interesses fundamentais da classe que Marx chama de classe explorada. Saúde, estudem e desenvolvam a tão sonhada consciência de classe que Marx desejava que os trabalhadores de sua época alcançassem. Saúde.